Por máis de TRS décadas, aquela bicicleta vermela nunca máis foi vista até o día en que un pedao dela emergiu da terra a apenas 500 metros de casa. En febreiro, o bairro Santa Cendida, na zona norte de Curitiba, ainda era un lugar onde as crianas jogaban bola no asfalto, e os vecinos se conecían pelo nome. Era un tempo en que os portés ficaban destrancados durante o día, e as voces das MEs, chamando os filos para dentro, ecoaban pelas caladas medida que o sol caía. Naquele domingo, o céu estaba limpo e o cheiro de feijo vina das cocinas abertas. Por volta da metade da tarde, Eduardo Nunes de Almeida, un menino, pediu permiso para dar unha volta de bicicleta antes de comear o programa fantástico. A ME, Dona Selma, e citou, era come o de ano letivo, e ele aínda o tina terminado o deber de casa, mas como sempre facia, ela cedeu como unha condioa, meia orina so e fica pela rúa de cima. Eduardo pedalaba unha bicicleta vermela com adhesivos do Jaspion, presente do pai que había morrido algúns anos antes, vítima de un MAPC. Desde entó, ele era o único filo en casa, criado co mate no dobrada. Tina un jeito quieto, cúa ese tímido, mas era rápido de raciocinio. Sabía montar brinquedos o sino, e vivia pedindo para aprender a concertar o radio velo da sala. El ensayo pela calada como chinelo frouxo no pé, e o cabelo aínda molado do vano. Vestia unha camiseta clara com estampa azul e bermuda jeans. Pasou pela casa da dona Mariana, unha vicina idosa que costumaba sentar na cadeira de pala como un copo de mate gelado. Ela acenou e dice, vai longe, Dudu. Ele respondeu sorrindo, só até a esquina, bo. Ese foi o último contacto registrado com Eduardo Nunes. Minutos depois, Dona Mariana comentou que ouviu o barulo da corrente da bicicleta virando a esquina. Da Rua Vicente Sicarino en Direo ao fundo de un terreno baldio. Depois diso, nunca máis se ouviu o som da catraca, nemo riso dele cortando o vento. Mais tarde, Selma saiu no porto como un pano de prato aínda nas MEOs. Chamou Eduardo TRS veces, mas o eco voltou vacío. Tentou sorrir, dicendo a si mesma, que ele debía estar na casa do Caio, amigo da escola que moraba algunhas cúa de a ese acima. En pouco tempo, Tina batido en varias casas diferentes. Ligou para a policía. O primeiro boletín foi registrado no inicio da noite. A viatura fez ronda nas ruas próximas, sem encontrar vestigios. A noticia já estaba no radio da cidade. Menino desaparece en Curitiba. A busca comeou naquela mesma noite. Lanternas barrerán quintais, fundos de terrenos e até caixas de agua, a como o tomou conta da comunidade. No día seguinte, decenas de voluntarios e esfarejadores da PM foram usados na varredura das áreas próximas, incluindo o GALC, o antigo da Madeireira Destro, já desativado na época e isolado por un porto enferrujado que os vecinos dicían ser usado para guardar maquinario abandonado. Mas o CSN o sinalizarán nada ali. Durante os primeiros días, o caso ganou destaque en radios locais e pequenas materias nos jornais impresos. A imagen de Eduardo sorrindo como os dentes da frente separados, e os solos apertados de sol, circulou por todos os cantos de Curitiba. Na escola, un mural de cartaces con seu rosto foi colado ao lado da entrada principal. No terminal do bairro, un funcionario contou que achaba lo visto embarcar nun nibus sentido Colombo, mas a semera interna nunca foi recuperada. A bicicleta tamén desapareceu por completo. Nenún indicio, nenún ruido, nenuma roda jogada en algún córrego. Era como se Eduardo tivese evaporado. Nas semanas seguintes, vieramas hipóteses, fugiu, foi levado por alguén, sofreu un acidente, entrou en alguma obra e caiu, mas o había nem mata fechada, nem terrenos que o tivesen sido revirados. Pelo menos era o que dicíamos relatorios. A angustia da familia se transformou en protesto. Dona Selma, como só os fundos de choro, foi até a Semara Municipal pedir que o caso do filo o fose engavetado. Meses depois, foi criada uma Comiso Estadual de Apoio a Crianas Desaparecidas, como nome de Eduardo incluído como o primeiro da lista, mas mesmo com campanas, cartaces,
promesa se investiga es, nada foi descoberto, nenhuma testemunha viu algo além da dona Mariana, nenhum objeto foi recuperado, nenhuma pista nova surgiu, nem como passar 2 anos. O inquérito foi oficialmente arquivado por falta de elementos. O bairro seguiu em frente. As ruas foram asfaltadas com novo piso. O mercadino da esquina virou uma franquia. A igreja ganhou fachada nova, mas a casa de número 130 ETRS na esquina da Vicente Sicarino continuou do mesmo jeito. O Porto Branco descascando, as samambaias na varanda, e uma ME sentada no mesmo sofá, esperando que algum dia alguém tocasse a campaina com notícias. Foram TRS décadas de silêncio. A casa continuava no mesmo lugar, mas tudo ao redor havia mudado menos o vazio. QANDO o desaparecimento de Eduardo completou 10 anos. Poucos jornais ainda se lembravam. Alguns programas de auditório tentarão reencenar o caso em QADROS. Apelativos, mas Dona Selma recusou todos os convites. Dizia que NO era espetáculo, era ausência. No início dos anos 2000, o bairro Santa Cendida ganhou novos prédios. O fluxo de carros aumentou. E a Vela Madeireira, jacemos há anos, foi vendida e dividida em TRS partes. Pequeno centro logístico, galpão de máquinas agrícolas, e uma área murada, que permaneceu fechada. Ninguém sabia exatamente por quê. Boato dizia que era por questões judiciais. Outro que havia contamina ou não solo. O fato é que aquela poro de terra a cerca de 500 metros da casa dos Nunes de Almeida, permaneceu intocada por décadas. Selma continuou ali sozinha. O marido havia morrido anos antes. Depois do sumio do filho, ela nunca mais se relacionou com ninguém. Passou a viver de pequenos bicos, aposentadoria por invalidez, e a ajuda de uma sobrina que vinha uma vez por semana. A vicina a respeitava, mas muitos evitavam contato. Havia uma espécie de tristeza silenciosa que envolvia aquela casa, como se entrar ali fosse também entrar num tempo parado. Ela foi entrevistada por documentário sobre desaparecidos no Brasil. A frase que mais repercutiu veio no fim da gravação. QANDO boque enterra filho, o cora o sangra, mas, QANDO boquene o enterra, ele apodrece em silêncio. Nos anos seguintes, Eduardo virou estatística. O nome dele foi usado em seminários, teses acadêmicas, arquivos da Polícia Civil, mas na prática continuava como sempre, desaparecido. Até que, em determinado ano, exatamente TRS décadas, depois do dia em que ele sumiu, a área murada da antiga madeireira foi colocada à venda. Uma empresa de engenharia especializada em reformas estruturais de imóveis abandonados, comprou o lote completo, com intento de erguer ali centro comercial com estacionamento. A primeira fase séria de limpeza escavou, pois boa parte do solo estava desnivelado e coberto de raízes, entulos, restos de madeira e metais. Em junho daquele ano, equipes começaram a trabalhar no local. Os moradores logo notaram o movimento das máquinas, o barulho do trator, e a entrada constante de operários. Pela primeira vez em muito tempo, aquele terreno esquecido começou a ser revirado. No terceiro dia de escavao, por volta do fim da tarde, dos funcionários, rapaz chamado Luciano, operador de retroescavadeira, viu que o trator havia puxado emaranhado de raízes e terra compactada. Ao se aproximar para verificar manualmente, notou brilho enferrujado entre o barro. Pensando ser algum cabo metálico, puxou com as luvas, e percebeu que se tratava de uma roda. Mas não era uma roda QALQR, era uma roda de bicicleta infantil, do tipo antigo, com aro cromado e plástico vermelho, parcialmente corroído pelo tempo. Estava presa entre galos e sedimentos endurecidos, como se hubiese sido engolida pelas raíces de uma árvore de medio porte. Ao lado dela, parcialmente soterrado, había pédalo de tecido azul e branco, com estampa desbotada de personagens. De desenho animado, Luciano chamou o encarregado, que imediatamente acionou a polícia. O terreno foi isolado. Perito da criminalística confirmou que o material era antigo, e poderia estar ali há muitos anos. Foi então que os boatos começaram
A correr pelo bairro. Será que é do menino Eduardo? A noticia chegou imprensa en menos de un día. O caso voltou aos telejornais como un posible desdobramento de un dos desaparecimentos infantis máis antigos do Paraná. O promotor que había acompañado o caso nos anos 90 já estaba aposentado, mas a delegacia de homicidios reabriu o inquérito. QANDOAME de Eduardo viu a imagen da camiseta na televisão suja, rasgada e coberta de barro, e la cayu sentada no CH o da cocina, mesmo como a lama, reconheceu o tecido. Era uma das camisetas preferidas do filo, comprada en uma feira no bairro Bacacheri. Tina a costura levemente torta, e o ursino impreso no canto direito ainda estaba ali, visível. Nos días seguintes, a área foi totalmente escavada. Encontrarán tamén un pequeno cordo de metal como a letra e pendurada, que a ME confirmou ser de Eduardo, dado por uma prima no natal anterior ao desaparecimento. Poucos metros adiante, un canivete de cabo de madeira, enferrujado mas como fecho intacto, foi retirado da terra. O material genético do tecido foi enviado para análise no Instituto de Criminalística do Paraná. O laudo saiu en 2 semanas. O resultado foi divulgado como uma frase curta, mas definitiva e material compatível como perfil genético de Eduardo Núñez de Almeida. O menino había en fin sido localizado mas sem corpo, sem ossos, sem restos humanos, apenas uma camiseta rasgada, uma roda enferrujada, e o silencio de 30 anos que voltaba a facer barulo. A camiseta había voltado, a roda tamén, mas o corpo, NO, a como o tomou conta do bairro en questo de horas. Moradores máis antigos choraban ao ver as imagens do que foi encontrado. Gente que tinha visto Eduardo crecer, que lembraba das buscas, do cheiro de barro, revirado por CEs, das sirenes noite. Era como se, de repente, todos tivesen sido puxados de volta para aquele fevereiro do pasado. Mas junto da dor veio a indigna o, como ninguém tinha visto, como iso ficou ali tanto tempo, a poucos metros da casa da MEDL. Na segunda-feira seguinte descoberta, a Polícia Civil convocou uma coletiva. Estaban presentes o novo delegado do caso, uma promotora do Ministério Público, e 2 peritos responsáveis pela análise do local. A principal pergunta feita por QAS e todos os repórteres presentes foi direta: a área NO foi investigada nas buscas originais? O delegado respirou fundo antes de responder. De acordo con os registros da época, parte do terreno foi considerado de aceso restrito, e o CSNO identificarán en un cheiro que justificase o arrombamento do portó. Oficialmente, NO constan en unha barredura completa da área onde os objetos foram encontrados. Dona Selma asistiu coletiva da mesma poltrona, onde había visto o enterro de Tancredo, a queda do muro de Berlín, e a copa vencida pelo Brasil. Ela NO choraba máis, apenas apertaba un tero pequeno entre os dedos, e mantina os solos fixos na tela. Na semana seguinte, un novo elemento emergiu. Un dos investigadores aposentados do caso original, o ex-escribo Jorge Lima, hoje idoso, aceitou dar entrevista a un repórter do jornal Gaceta do Povo. O que ele dice mudou o rumo da investiga o, na época, había uma ordem informal vinda de cima para NO insistir naquela área. Ninguém explicou por Q, só mandarán focar nas outras regies. Segundo Jorge, parte do terreno había sido envolvida num proceso judicial de Erana entre TRS e Irmos, un deles com ligas políticas locais. Había interese en manter o espao preservado até a concluso do litigio. Era un daqueles pedidos velados. Todo mundo sabía, mas ninguém falava en voz alta. A revela o caiu como uma bomba. O Ministerio Público abriu un procedimento para reavaliar os pasos da investiga o daquele tempo. Documentos sumidos, registros incompletos, lacunas inexplicáveis. O caso, que antes era tratado como desaparecimento, pasou a ser investigado como posible oculta o de cadáver mesmo que NO houvese restos mortais. Uma nova equipe foi destacada exclusivamente para revisar todos os detalles. Un mapeamento,
MTRS dimensas da área foi realizado e drones fizeram a varredura total do terreno. Uma escava o mais profunda como dias depois. Ainda que no tenham encontrado osos, identificarão outros objetos enterrados próximos, uma tampa de lancheira quebrada, uma pea metálica que parecia parte de um pedal infantil, e um recorte de jornal enrolado em saco plástico, datado de Maro daquele mesmo ano, noticiando justamente o desaparecimento de Eduardo. Ese recorte foi o que mais intrigou os peritos. A pergunta era inevitável: por que alguém enterraria uma notícia sobre o desaparecimento exatamente no lugar onde estábamos objetos da criana? O clima na cidade mudou. O caso, que antes era lembrado com tristeza, passou a despertar revolta, protestos, comearama a surgir nas redes sociais, com postagens marcadas por frases como 30 anos a 500 metros e QANTOS mais esto ali. Uma baixo assinado foi criado exigindo a responsabiliza o das autoridades da época. Em poucas semanas, milares de pessoas assinarão, e NQANTO hizo. Dona Selma permaneceu em silêncio, NO deu entrevistas, NO apareceu em público, NO respondeu esse mensagens de repórteres. Só quebrou o silêncio no dia 12 de agosto. QANDO delegado a chamou para identificar pessoalmente os itens encontrados. Ela chegou acompanhada por um policial civil aposentado, amigo da família, entrou devagar no Instituto Médico Legal de Curitiba, segurando uma pasta com documentos e fotografias antigas. Foi levada até uma sala onde os objetos estavam dispostos, sobre uma mesa de inox. Ela no precisou de mais de alguns segundos, apontou para a camiseta, olhou para o cordo e disse, esse o dele. Depois, sentou-se com dificuldade, abriu a pasta e tirou uma foto de Eduardo, tirada dias antes do desaparecimento. Na imagem, ele está exatamente com a camiseta azul e branca, sorrindo ao lado da bicicleta vermelha, com os pés descalços sobre o paralelepípedo. A mesma camiseta, a mesma estampa, a mesma criana. Selma tirou um envelope menor da pasta. Dentro, um recibo de loja com a data de compra da camiseta e da corrente com a letra E. Tudo registrado no ano anterior ao desaparecimento. O perito apenas assentiu. Estava confirmado. No relatório final entregue ao Ministério Público, constava material genético compatível, objetos com comprova o documental, reconhecimento visual pela genitora e forte indício de oculta ou intencional. Mas ainda, faltava responder pergunta que pairava desde o início: como isso passou despercebido por tanto tempo? O que assombrava agora no era sua ausência. Era o fato de que alguém, em algum momento, optou por enterrá-la. Aos poucos, o caso deixou de ser apenas um mistério do passado para se tornar um escândalo contemporâneo. Nas rádios, o nome de Eduardo era mencionado como indignao. Na internet, vídeos da descoberta somavam miles de visualizações em poucos dias. Um deles mostrava, sem cortes, a escava o da bicicleta a roda sendo puxada pela raiz, o tecido aparecendo rasgado, a terra abrindo aos poucos, como se o tempo tivesse sido remexido com as CMOs. A Prefeitura de Curitiba emitiu nota oficial dizendo que lamentava profundamente o ocorrido e prometia colaborar o total nas novas investigações. O governador também se pronunciou, mas para a população, as palavras pareciam sempre vir tarde demais. O promotor encarregado do caso, Dr. André Valena, havia crescido em Curitiba nos anos 90 e lembrava vagamente da como o QANDO. Era adolescente, agora, responsável por uma das maiores reaberturas de inquérito do Estado, ele se debruava sobre caixas de papel com recortes de jornal, relatórios datilografados e plantas antigas do terreno. Foi assim que descobriu um fato, algo curioso chamou a atenção. Na planta original da área, datada do final da década de 80, constava um anexo lateral na propriedade, um tipo de depósito externo, separado do galvo principal, com entrada por um porto menor, de madeira. Esse anexo já não existia mais. De acordo com os documentos de demolio, ele foi desativado e derrubado por volta do início da década de 90. No entanto,
durante o período en que ocorre o desaparecimento, ele ainda estava de pé en funcionamento. A dúvida era direta, aquele espa o chegou a ser revistado, tudo indicava que os relatorios das buscas realizadas pouco tempo após o sumio o traciam QALQR menor ao anexo, nenhuma referencia, nenhum registro de acesso. O Porto de Madeira, aparentemente, foi ignorado sob a alega de que a área apresentava sinais visíveis de movimento. A única nota referente ao local vinha de uma observa o marginal feita por dos investigadores da época, portó lateral trancado, sem sinais de arrombamento. CSNO alertaram, seguimos pela lateral oeste. Outras palavras, o local foi basculado. Foi então que o Dr. Valena decidiu solicitar uma nova perícia no terreno onde antes existia o anexo, utilizando um equipamento de georadar, que permite detectar alterações profundas no solo. A equipe identificou ao menos 2 pontos, com indícios de escavaes antigas, mais tarde preenchidas com concreto e terra, localizadas a cerca de 2 metros de profundidade. As escavaes comearán pelo ponto que se mostrava mais promissor. No QART o día de trabalho, a equipe encontrou os restos de uma estrutura de alicerce incompleta, pedaços de madeira em decomposição e fragmentos de objetos enferrujados. Entre os achados, estava uma PA azul de plástico, do tamanho de uma MO posteriormente identificada como parte do paralama traseiro de uma bicicleta infantil dos anos 80, modelo Caloi. Era mais indício de que, em algum momento, a bicicleta inteira estivera ali. Na mesma semana, nome comeou a resurgir nos bastidores da investigação, Arlindo Lacerda, irmão de dos antigos proprietários da madeireira. Ex-vicino mencionou que Arlindo costumava visitar o terreno nos fins de semana, mesmo após o encerramento das atividades da empresa. Era descrito como reservado, arredio e pouco afeito a crianas. Apesar disso, Arlindo nunca chegou a ser ouvido pela polícia na época do desaparecimento. Hoje, com mais de 70 anos, vive em sítio na região de Campo Magro, muito longe da capital. Ao ser informado de que seria procurado, contratou advogado criminalista e recusou-se a prestar depoimento espontaneamente, alegando problemas de saúde e alegando se lembrar de QAS e nada daquele período. Declarou apenas que nada sabia sobre o menino, e que tinha QALQR envolvimento como caso. No inquérito original, no entanto, havia uma anota o QAS apagada que relatava fato intrigante. Em maro daquele ano, cerca de ms após o desaparecimento, homem com características físicas semelhantes esse de Arlindo, foi visto dentro do gala ou por entregador, por volta das 7 horas da man horário em que, teoricamente, o local deveria estar fechado. A nota, época, foi investigada, nenhuma diligência foi feita. Diante dessas informações, o promotor responsável solicitou que Arlindo fosse formalmente intimado a depor. A defesa tentou barrar a oitiva, alegando fragilidade emocional e idade avançada. Ainda assim, o juiz autorizou que o depoimento fosse colhido em domicílio, desde que com acompanhamento médico. No início de outubro, uma equipe formada por TRS oficiais de justiça, delegado e uma psicóloga criminal dirige-se ao sítio. Arlindo os recebeu com cortesia, embora de forma fria. Afirmou estar sendo tratado como criminoso sem provas, e disse que jamais faria mal a uma criana. Ao longo do depoimento, suas respostas foram evasivas. O senhor se lembra do dia do desaparecimento? Isso faz muito tempo. Onde morava naquela época? Talvez em Colombo. Ou ainda aqui. Tenho certeza. Costumava visitar o galvo da madeireira? Esse vezes, para ver se tinham roubado alguma coisa, mas nada demais. Chegou a ver o menino Eduardo alguma vez? Nem sabia quem era. O depoimento durou cerca de 40 minutos, mas, ao ser questionado sobre o antigo anexo lateral, Arlindo hesitou. QANDO le explicarán que se tratava de uma construo que aparecia nas plantas, e cujos alicerces ainda estavam enterrados no terreno. Ele respondeu: aquilo foi demolido logo.
no lembro de ter sido usado para nada. Esa frase despertou desconfia na ademolio do anexo, segundo registros oficiais, aconteceu apenas anos depois. CLNO lembrava da estrutura, como sabia exatamente QANDO ela foi demolida. O comportamento de Arlindo foi descrito no relatorio como contraditorio, evasivo e defensivo. Diante disso, o Ministerio Público inició un pedido de quebra de sigilo bancario e telefónico, referente época dos fatos, embora reconhecendo a dificuldade de se recuperar registros teo antigos. A preso popular, por sua vez, comeaba a crecer, cartazes como rosto de Eduardo Forames palados por murais da cidade como a frase, se enterrará má verdade, a cidade inteira acabará. Aos poucos, o caso deixava de ser apenas sobre un menino desaparecido, e pasaba a tocar na questão mais ampla, quem teria interesse em garantir que ele nunca fosse encontrado. ENQANTO investiga o sobre Arlindo se intensificava, a perícia proseguia de forma meticulosa, mais TRS pontos de interesse foram identificados no terreno. En un deles, foi localizado o que parecía ser o fragmento de un tenis infantil, QAS irreconhecível, mas ainda con parte da sola intacta. Tratábase de un modelo antigo da marca Bamba, muito usado por meninos da época para brincar, andar de bicicleta e ir escola. Dona Selma, M. de Eduardo, confirmou que o filo tinha un par semelhante. NO era uma prova definitiva, mas compuna, junto aos demais objetos, a camiseta, a roda da bicicleta, o cordo, o canivete, a tampa da lancheira, o fragmento do tenis e o jornal enterrado, un quebra-cabe a que se arrastaba há décadas. Com esses elementos, o Ministerio Público elaborou un relatorio técnico de máis de 40 páginas, entregue ao Tribunal de Justiça. O documento apontava para uma nova hipótese, os vestígios localizados, e a ausência de buscas documentadas na área lateral, indicavam uma possível oculta ou intencional de provas, além de negligência ou falas graves da investiga o original. O termo negligência passou a ser utilizado oficialmente, mas, nos bastidores, outro termo sussurrado começou a circular, encobrimento. Quem teria interesse em impedir uma vistoria naquela área específica em 1991? E por Q, foi, ento que a jornalista investigativa Clarissa Teles, da Televisión Cultura Local, decidiu investigar por conta própria. Vasculou arquivos públicos, conversou com antigos funcionários da Madeireira, e obteve o contato de um ex-advogado que atuou em disputas judiciais, entre os irmãos Lacerda na década de 90. Segundo ele, havia, na época, un atrito envolvendo uma denúncia anima sobre o uso irregular da propriedade para armazenaje ou autorizada de materiais. O proceso foi arquivado e a denúncia original desapareceu dos arquivos do fórum por extravio documental. Contudo, o advogado había guardado uma anota o feita o en un papel antigo, ao lado de uma data de maro de 1991. Líase, verificar o caso do menino na esquina, evitar exposio. Clarissa levou a nota até a delegacia. O delegado, responsável pela nova fase do caso NO se manifestou oficialmente, mas confirmou imprensa que a hipótese de interferência externa na conduo da investiga o original estava sendo analisada. No bairro Santa Ascendida, as reas serão divididas. Alguns moradores preferían esquecer, outros exigían esclarecimentos. Havia também quem quisesse proteger Arlindo, como Dona Odette, vicina dele na infância, que declarou, sempre foi fechado, mas nunca fez mal a ninguém. Hizo eso porque querer achar un culpado, mas a maior dúvida persistia, onde estava o corpo. A ausência de restos humanos tornava tudo ainda mais angustiante. Se alguém esconde os objetos, onde estava o restante? Teria Eduardo sido levado para outro lugar, e seus pertences retornado depois? Ou, talvez, tudo tenha ocorrido ali mesmo no anexo, e alguém os enterrou antes que a polícia chegasse. No início do ano seguinte, o Ministério Público optou por realizar uma reconstituição virtual do caso, como auxílio de mapas tridimensionais, maquetes digitais e depoimentos históricos,
A equipe recrio a última tarde de Eduardo con base nos relatos da época. A simula o sugeria que o menino poderia ter seguido pela rua lateral, a mesma que pasaba enfrente ao antigo porto de Madeira da Madeireira. A última pessoa que afirma te. Lo visto foi Dona Mariana, vicina da esquina, que disse até, lo, avistado dobrando a rua, a esquina en que estou, hoje, está a poucos metros da entrada lateral do galpo. Esa constata o levo a uma nova hipótese sobre a lina do tempo dos acontecimentos. Eduardo teria saído de casa no inicio da tarde. Minutos depois, foi visto virando a esquina. Entre ese momento e o seu desaparecimento completo, pasaránse apenas alguns minutos. Presúmese que ele possa ter sido interceptado por alguém conhecido exactamente ali, diante do porto lateral. Un porto que, como já se sabia, jamais había sido revistado. En maro daquele mesmo ano, os pertences de Eduardo já estavam enterrados como sugeria o jornal plastificado com data daquele MS. Tudo indicava um intervalo muito curto entre o último avistamento e o desaparecimento completo do menino. A pergunta voltava a ecoar. Foi sequestro repentino? Acidente encoberto? Ato planejado? A simula o virtual foi exhibida nacionalmente en especial da Televisión Brasil. Durante a exhibio, a trayectoria de Eduardo foi representada por anima o en tempo real. No final da presenta o. A tela destacaba a distancia entre a casa onde ele morava como a ME, e o ponto exacto onde seus pertences foram encontrados, menos de meio quilômetro. Aquela medida específica pasou a simbolizar algo maior, distancia curta entre o que aconteceu e o que foi ignorado. Uma medida exata de perguntas que nunca foram respondidas. ENQANTO hizo. Dona Selma mantina sua rotina de sempre. Todas as QARTAS feiras, limpava a calada. Toda sexta-feira, deixava flores artificiais no oratorio da sala, ao lado da foto de Eduardo. E todos os domingos, acendia uma vela pequena no quintal. NO parecia mais esperar por respostas, mas também se recusava a desistir. Nunca pediu justiça, nunca usou a palavra culpado. Em uma única entrevista, limitou-se a dizer: eu só queria saber o que ele sentiu, se doeu, se teve medo, se ele chamou por mim, e então silenciou por QAS minuto. A cidade inteira pareceu silenciar com ela, o bairro mudou, os vizinhos também. Mas o vazio daquele fim de tarde, tantas décadas atrás, ainda pairava na rua como uma ausência permanente. Foi nesse mesmo ano que uma nova fora-tarefa federal entrou no caso, a pedido do Ministério Público do Paraná, e como apoio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança. A justificativa era clara. Aquilo no era mais apenas desaparecimento, mas sim uma possível viola sísmica com indícios de negligência, omissão e, talvez, prote ou indevida a suspeitos. O caso, então, recebe novo nome. Oficiale, opera o 493. A referência direta distancia entre a casa de Eduardo e o ponto onde seus pertences foram encontrados. Foram destacados para Curitiba TRS promotores, 2 delegados, e uma equipe de peritos criminais federais. O foco era duplo: revisar a conduta da investiga o original e apurar a possível responsabilidade criminal de Arlindo Lacerda. Nesse novo contexto, personaje mantigo retornou cena, Tenente Luiz Gonzaga Ferreira, já aposentado e vivendo en Florianópolis. Ele havia sido o responsável pelo comando das buscas com ces farejadores no inicio da década de 90. Ao ser procurado pela fora-tarefa, aceitou prestar depoimento voluntário. E sua fala trouxe detalhes inéditos. Ele declarou que, época, havia recebido ordens explícitas para priorizar apenas áreas abertas. Segundo ele, tais ordens vieram do comando regional. A justificativa era que o acesso Madeireira, por estar en litigio judicial, exigir y autoriza o específica. Gonzaga contou que insistiu, mas foi repreendido de forma direta. Dice que ouviu a seguinte frase: "Iso aí é dor de cabe a Gonzaga, vai dar proceso". O depoimento foi cruzado com documentos internos da Corporao e, pela primeira vez, surgirán indicios claros
de que a investiga o original foi desviada de propósito de uma área específica do terreno. QAND o dona Selma foi informada, disso por telefone, ouviu tudo em silêncio e respondeu apenas, NO precisava me contar. Eu sempre soube. Ela NO explicou como, nem porque sabia apenas afirmava com uma serenidade dolorosa que seu filho nunca tinha ido longe. ENQANTO. Isso, novas análises periciais trouxeram outro dado perturbador. Os fragmentos da bicicleta e os demais objetos encontrados estavam em diferentes níveis de profundidade. A camiseta e o cordo estavam mais próximos da superfície, a menos de 1 metro. A roda e a tampa da lancheira, um pouco mais abaixo. O jornal plastificado e o pedal do tênis, ainda mais profundos. Essa varia o indicava que os itens podiam ter sido enterrados em momentos diferentes, ou, ao menos, reorganizados no solo posteriormente. Isso reforçava a tese de que alguém os colocara ali de forma deliberada, com camadas sobrepostas, como quem tenta esconder algo para nunca mais ser descoberto. Uma possibilidade ainda mais sombria passou a ser considerada: os objetos poderiam ter sido enterrados ali anos depois do desaparecimento. Se isso fosse verdade, significava que o local foi usado no momento do crime, mas voltou a ser utilizado depois, talvez como objetivo de encobrir, confundir ou apagar pistas. A imprensa começou a debater duas teorias principais. A primeira, oculta ou imediata: Eduardo teria sido levado e morto ali, em 1991, e os vestígios enterrados no anexo. Como a demolio do local, anos depois, os restos permanecerán encobertos pelo entulo. A segunda, deslocamento posterior. O menino teria sido morto em outro lugar, e seus pertences, por QALQER raso, teriam sido levados de volta para o terreno nos anos seguintes. A Polícia Federal NO descartaban en uma das hipóteses. Nessa fase das investigaes, a Tarefa resolveu investigar a demolio do anexo, realizada nos anos seguintes ao desaparecimento. Descobriu-se que a obra fora contratada por uma empresa terceirizada, que por sua vez subcontratou trabalhadores locais. Nome chamou a tenor, João Batista Lacerda, sobrino direto de Arlindo. João Batista confirmou, em depoimento, que trabalhou na demolio do anexo por alguns dias. Afirmou NO ter visto nada estranho, mas, ao ser questionado sobre o PORQ de estar numa obra da família sem contrato formal, respondeu que prestou um favor ao tio. Durante o depoimento, João fez comentário que passaria despercebido. NO fosse pela grava ou a gente só foi limpar ali porque disseram que ninguém mexia naquele canto há anos. Tinha muita coisa jogada, papel velo, pedal de pneu, até uma sandalina de criana. Vila, mas devia ser de obra, sei lá. Os investigadores pedirão que ele repetisse, sandalina, acho que vi sim. Tava meio rasgada, mas isso faz muito tempo. Esse trecho virou ponto-chave no relatório da Opera O 493. Nos dias seguintes, escavará a área com ainda mais cautela. Debaixo de uma camada de concreto, foram encontrados fragmentos de madeira pertencentes ao antigo piso do anexo, além de pregos, ferragens, e o que parecia ser colchete metálico de cinto infantil. Todos os materiais foram encaminados para análise. Arlindo, por sua vez, manteve o silêncio. Seu advogado divulgou uma nota, afirmando que NO daria mais declarações por orienta o médica e jurídica, mas as suspeitas ao redor dele continuavam a crescer. No fim de maio, uma nova reconstituição foi realizada agora partindo da hipótese de que Eduardo tenha sido atraído por alguém conhecido. Era apenas mais uma mana abafada de outono QAND o Eduardo saiu para brincar. A ME, Dona Lucinda, preparava o café NQANT ou ouvia o barulho dos chinelos do menino correndo pelo quintal de terra batida. Moravam na periferia de Itavira, em Minas Gerais, numa casina simple cercada de mato e silêncio. Naquela man, Eduardo havia acordado animado. Queria encontrar os amigos no campo de futebol improvisado atrás do morro. Pegou a bola de couro gasta, deu beijo no rosto da ME, e saiu pelo porto de madeira. Nunca mais voltou. A primeira hora foi de espera. A segunda,
de angustia. Na terceira, Dona Lucinda já estava andando pelas ruas, perguntando aos vecinos, chamando pelo nome do filo entre becos e bielas. QAND o sol come ou a de ser no horizonte. Ela sabia, algo estava errado. O boletim de ocorrência foi registrado como atraso. A polícia dice que crianas esse veces fogem, somen por uns dias, disserán para esperar. Mas Lucinda conecia o filo, sabia que ele jamais dormiria. Longe de casa sem avisar. Nos dias seguintes, voluntarios ajudarán nas buscas, bascularán terrenos baldios, matas próximas, margens do río, nada, nenhum vestigio, nenhuma pista, nenhum grito de socorro ouvido. O caso foi ganando silencio. Na delegacia, a pasta como nome de Eduardo acumulou poeira. Algumas testemunhas afirmarán ter visto um carro branco estacionado perto do campo naquele dia. Outros disserán que ouvirán um choro vindo do matagal. Nada foi investigado a fundo. O tempo passou. A casa continuou vazia de risos infantis. A bola de couro ficou esquecida num canto, coberta de poeira e lembranas. Dona Lucinda embelece volando para a estrada, esperando que um dia o filo voltasse. Foi, apenas mais de 2 décadas depois que o caso teve um suspiro. Um novo delegado, ao reabrir antigos arquivos, esbarrou no nome de Eduardo. Ao folhear o processo, notou contra 10 nos depoimentos iniciais e lacunas gritantes na investiga o. Uma das testemunhas, Jaidosa, confesou que na época viu 2 homens segurando um garoto e colocando fora no carro branco, mas teve medo de falar. Essa revela o mudou tudo. A área onde o carro teria sido visto foi escavada. Encontrarán restos de tecido infantil enterrados, mas os exames NO conseguirán confirmar se pertenciam a Eduardo. A frustra o retornou con fora, mas a investiga o agora segue a outro rumo. Lucinda, já como os cabelos brancos e os solos cansados, participou de uma audiência pública sobre desaparecidos. Sua fala emocionou os presentes. Ela NO pedia, justia, pedia memoria, que o nome de Eduardo NO fosse mais apagado nas estatísticas. Hoje, o caso permanece sem conclusão, mas NO mais esquecido. Graças insistência de uma MEA o olhar atento de um investigador tardio, Eduardo, vive na lembrança coletiva como símbolo de uma infância interrompida e de um sistema que, por vezes, fala em proteger seus pequenos. E essa foi só a primeira parte dessa história. No próximo vídeo, a gente continua com revelações ainda mais surpreendentes. Então NO perde tempo. Clica e assiste a continua o agora. Tá imperdível.